O Internacional enfrenta o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e já desembarcou na capital do Mato Grosso. O time titular de Mano Menezes está definido e tem algumas preservações. A atividade desta manhã acabou definindo a equipe e, na lista de relacionados, uma ausência: René, que sente um desconforto muscular. Tem novidades na negociação ou não negociação do Internacional com o Corinthians por Bruno Mendes. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre o tema, mas tem um bastidor por trás de tudo isso que talvez explique o real imbróglio entre as diretorias de Inter e de Corinthians. Wanderson dá uma entrevista exclusiva para a Rádio e TV Bandeirantes e chama a atenção pela inteligência e pela identificação repentina com o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO, que tem preparador físico novo. Sexta-feira, 20 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu nessa sexta-feira no noticiário do Internacional, que já desembarcou em Cuiabá, onde enfrenta no sábado a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e teve a lista de relacionados sem grandes surpresas. A principal ausência foi o René, lateral esquerdo, que vem tendo uma sequência como titular na equipe de Mano Menezes, apresentou um desconforto muscular e, em função disso, não viaja para o Mato Grosso, fica em Porto Alegre se preparando para enfrentar no mês de outubro, na próxima terça, pela Copa Sul-Americana. Além disso, o Kaique Rocha também ficou em Porto Alegre, porque ele está finalizando o processo de retreinamento. Kaique Rocha, que teve uma lesão muscular, parou por cerca de um mês, já está recuperado, mas não ainda em condições de jogar uma partida, quem sabe contra o mês de outubro, mas é um jogador que está nessa fase de retreinamento. Passo para o time titular do Inter, que deverá ter mudanças em relação ao time que enfrentou, por exemplo, o Corinthians e ao time que enfrentou, por exemplo, o Independiente Medellín. Alguns jogadores sendo preservados: Bustos, o René, que não viajou, Rodrigo Dourado e Depena. Esses 4 jogadores devem ficar fora do time. 3 no banco de reservas, o René, que não viajou, ficou em Porto Alegre. Então, com essas preservações, vou lançar aqui o time titular do Internacional: Daniel, Heitor na vaga do Bustos, Mercado, Vitão e Moisés na vaga do René. Meio campo de Gabriel e Lisiero nas vagas de Dourado e Depena. Edenilson e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e Alexandre Alemão, que vai ganhando a vaga para essa partida do David. E aí a dúvida fica por conta do jogo contra o 9 de outubro, se volta o David ou se segue o Alexandre Alemão. É mais uma oportunidade para o centroavante colorado ter à disposição e poder ter uma boa partida. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os planos da comissão técnica do Inter para Taison, que não viajou para Cuiabá. Ele está recuperado da lesão muscular, mas está sendo preparado para enfrentar o 9 de outubro. Tá? E ele deve entrar naturalmente na vaga do Alan Patrick nessa partida, já que o Alan Patrick não está inscrito na Copa Sul-Americana. A questão é: como que vai ser a situação do Taison depois que o Alan Patrick for inscrito na Copa Sul-Americana? E a gente fala bastante sobre isso. Existe a possibilidade do Taison ser reserva. Eu falo um pouco do funcionamento do Taison na visão da comissão técnica do Internacional, colhendo algumas informações que eu obtive. Vai lá, que é bem interessante, tá? Próximo assunto é sobre Bruno Mendes, que é a principal novela do momento. Ontem eu falei aqui sobre o fato da direção do Corinthians ter chutado o balde de alguma forma e ter dito que encerrou as negociações com o Internacional por estar descontente com a postura do Inter, no caso Edenilson / Rafael Ramos, e também com a postura do Internacional na negociação pelo próprio Bruno Mendes. Bom, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista na chegada em Cuiabá para os nossos colegas que estão lá: Jason Lisboa, da Rádio Guaíba, o Leonardo da Costa, da Rádio Gaúcha. Nessa entrevista ele foi perguntado sobre a situação do Bruno Mendes e ele disse que não teve nenhuma sinalização de que o Corinthians está encerrando as negociações, que as conversas seguem, que entende que é uma negociação difícil, que o Inter quer muito contar com o Bruno Mendes, mas que o Inter não vai fazer nenhuma loucura financeira para contar com esse jogador. Mas eu vou dar aqui 2 bastidores dessa negociação que jogam a possibilidade do Bruno Mendes ficar no Inter um pouco mais para longe. A primeira delas: o Corinthians já conversou com o Bruno Mendes sobre isso. O Corinthians quer o Bruno Mendes no time. E o que mudou para antes o Corinthians não querer e agora o Corinthians querer? João Vitor.
zagueiro corintiano, que é pretendido pelo Benfica e pelo Porto. O Corinthians vai vender esse jogador. E aí vai ter um espaço no elenco para um zagueiro. E a reposição se entende que possa ser o próprio Bruno Mendes. Por isso, o Corinthians aguarda o Bruno Mendes em São Paulo e por isso está dificultando a negociação com o Internacional. Não cai nessa de Edenilson, Rafael Ramos. O fato é que os caras querem o Bruno Mendes e por isso estão começando a dificultar. Pelo lado do Internacional, não vão se fazer loucuras, por quê? Porque o Inter achou outro zagueiro do nível do Bruno Mendes, ou melhor, mais barato que o Bruno Mendes, e da idade do Bruno Mendes, que é o Vitão. Então o Vitão ele tira um pouco a necessidade, no entendimento da direção colorada, de fichar o Bruno Mendes. Se o Bruno Mendes for, o Inter fica com Vitão, Kaique, Moledo e Mercado. São 4 zagueiros úteis e é assim que o Internacional deverá ficar. Hoje tudo caminha para que o Bruno Mendes não permaneça. É claro que a situação ela pode mudar, o futebol é dinâmico, mas hoje a situação ela é essa. Rodou hoje na Rádio Bandeirantes e está no ar, no canal do YouTube do Esporte Band RS, aqui em cima vai aparecer, a entrevista que eu fiz com o Wanderson no CT Parque Gigante. O cara é a grande sensação do Internacional no momento. Falei sobre várias situações com ele, sobre a chegada dele no Internacional com o Mano Menezes, a mudança de postura e de chave na equipe e também sobre a infância do Wanderson, que viveu na Europa, ele cresceu na Europa, porque o pai dele jogava na Europa, ele nasceu na Bélgica, por exemplo. E ele fala sobre a infância dele, como era jogar na base do Ajax, que é uma base referência para o mundo inteiro, o berço do futebol total. O Ibrahimovic ia assistir treino dele quando jogava lá, porque o Wanderson surgiu muito bem no Ajax. Ele falou também da vivência em outros países, ele fala 6 idiomas, português, francês, espanhol, holandês, russo, português, inglês, francês, espanhol, holandês e russo. 6 idiomas. Então é um cara muito inteligente, muito esclarecido e que deu uma bela entrevista, vale a pena conferir lá no canal do Esporte Band RS. Para fechar, o Inter tem novo preparador físico. Desembarca em Porto Alegre na segunda-feira, Flávio de Oliveira, preparador físico que estava trabalhando no Ceará, que já havia trabalhado com o Mano Menezes e que é a reposição do Internacional após a saída do Papote Gonzalez e do Alex Olarriaga, que eram os preparadores físicos do Alexandre Medina. Eles saíram com o treinador uruguaio. O Inter ficou com o João Goulart, que era auxiliar de preparação física, sendo o preparador físico principal e agora buscou no mercado um preparador físico principal. E ele é preparador físico do Inter, não do Mano Menezes. Então, se o Mano sair, o Flávio de Oliveira, tudo indica que fique no Internacional. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Só se fala em outra coisa. O assunto do momento é a Copa Solidária KTO. Domingo pela manhã, no canal do YouTube da KTO Brasil e na Cubo Play, tá? Vai lá. No domingo pela manhã, assistir e vai lá na KTO e vai na aba do lado, Copa Solidária, que ali vão ter as odds para esse torneio. E a odd do Recalcados da Bola, que é o time que eu vou defender, é de 4,25. Aposta em mim que eu te garanto que eu vou dar a vida, que a gente tem que ganhar esse campeonato, a gente tem que ir para dentro deles. Odds da partida Cuiabá Internacional, Cuiabá tá pagando 3, o empate tá pagando 3,1 e o Inter tá pagando 2,45. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!